Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver as últimas informações sobre a possível saída do André Silva e da permanência do Juan Tressoldi. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero te contar agora tudo o que eu sei sobre Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo e esteve emprestado ao São Paulo. O vínculo se encerra no dia 30 de junho. Nessa terça-feira, o São Paulo foi comunicado pelo Sassuolo que não aceitou a proposta de empréstimo do tricolor. O São Paulo promete uma nova oferta, mas há uma divergência dentro do próprio São Paulo. As pessoas do CT da Barra Funda, onde atua o departamento de futebol, gostariam de contar com o Juan a qualquer custo, ainda que o empréstimo próximo tivesse a obrigação de compra, no valor de 4.200.000 euros. No Morumbi, onde ficam os demais diretores, esse valor é tratado como um grande absurdo. Qual a lógica de comprar o Juan, zagueiro de 25 anos de idade, que não conseguiu ser titular absoluto em nenhum momento enquanto esteve emprestado no São Paulo, levando em consideração que o tricolor acaba de vender o Alves, que é um meia atacante de 20 anos de idade, por 6 milhões de euros. De fato, não faz o menor sentido. Mas, na Barra Funda, existe uma insistência para que esse negócio aconteça. O que eu posso contar para vocês é que a tendência é que o São Paulo só aceite fechar com o Sassuolo se o clube italiano aceitar um empréstimo longo de pelo menos um ano sem obrigação de compra, com metas estipuladas e precisariam ser metas bastante difíceis, como por exemplo metade das partidas da temporada como titular. Só para completar, é importantíssimo lembrar que o Juan vai precisar passar por uma cirurgia no joelho. Ninguém sabe ao certo a gravidade da lesão, há necessidade de um procedimento para abrir o joelho e entender as condições. Mas isso vai demandar tempo, o que torna a contratação do atleta ainda mais complexa. Confesso que não consigo entender a insistência dos homens do departamento de futebol e não a comissão técnica na manutenção do Juan. O Zubeldia não conseguiu, e eu já tinha falado antes de terminar a temporada que ele não conseguiu tirar nada desses jogadores. Ai, não que iria desânimo tirar nada. você tá No muito negativo. último jogo do São Paulo, do Campeonato Brasileiro, era Pablo Maia, Alisson, Arboleda, Luciano, era o mesmo futebol. Nós não vimos nada diferente. E o Crespo vai ter trabalho. O Crespo vai ter muito trabalho com esse elenco. Mas não é melhor porque que ele já o Zubeldia? chegou falando que pode ser campeão, tudo, mas vai ter muito Assim trabalho. que eu gosto. Vai ter trabalho, ele pega um time que depende muito de jogadores que mais se machucam do que jogam, que é o caso do Lucas e do Oscar. Depende muito. O São Paulo com eles é um, sem eles é outro, e um time muito comum. Tanto é que o São Paulo está só com um ponto à frente da zona do rebaixamento. Não é brincadeira isso. Não é, não. Vai zoando com o Campeonato Brasileiro pra você ver. Pula a fogueira. Vai nessa de pular fogueira. Santos que eu diga. O Santos tá com o mesmo número de pontos do primeiro que estaria rebaixado hoje, que é o Internacional. Então a disputa contra o rebaixamento está sendo protagonizada por grandes clubes, Inter, Fortaleza, Santos, São Paulo. É muito perigoso isso. O Campeonato Brasileiro já nos deu muitas provas de que não se brinca com Série B. Não se flerta. Não se flerta com Série B. Embaixo da Foi tabela. muito bom a saída do Zubeldia antes, Para começar para que a o trabalhar Crespo agora. tenha esse trabalho aí. Sim. A volta é só Eu que falei isso. na segunda quinzena de julho, a volta do Campeonato Brasileiro. Então dá tempo de ele conhecer a fundo os jogadores atuais, que são bem diferentes da época dele, e colocar em dia um trabalho e colocar em prática o que ele pensa Falei sobre aqui futebol. nessa bancada, acho que 2, 3 dias antes do jogo lá do Brasil, eu falei assim, ó, se for mandar embora o técnico de São Paulo, se for sair, tem que ser agora. Porque tem tempo para trabalhar. Não vai fazer isso depois que acabar o período desse Mundial aí. São Paulo quer manter jogadores nesse momento e até contratar também. Hernan Crespo chegando aí, está observando tudo, está começando o trabalho dele. Alan Franco, Hernan, São Paulo fez uma proposta para renovação de contrato, já vem conversando há algum tempo. Será que vai dar bom? Como é que está isso? A linha do tempo dessa situação do Alan Franco é a seguinte. O São Paulo tem uma dívida com os empresários do Alan Franco. O Alan Franco foi contratado lá atrás, quando o Rogério Ceni era técnico do São Paulo. Só que o São Paulo não pagou a comissão para os empresários. Essa dívida está lá ainda. A gente sai de um e vai para outro falando de dinheiro e de problema financeiro do mesmo jeito. São Paulo não pagou nenhum real nenhum dólar, nenhum real
dessa comissão para os empresários quando o Alan Franco veio lá do Atlanta United para o São Paulo, né? Aí que acontece? Chega perto da renovação, entra no último ano de contrato do Alan Franco. Ah, vamos renovar? Beleza, vamos renovar, mas e a comissão lá de trás? E aí ficou naquela coisa, não, vamos ver. E o Alan Franco está fazendo isso aqui, ó, no São Paulo. Começou a ter grandes atuações. E aí quando foi se aproximando o período de pré-contrato, que ele já pode assinar agora, em julho, começou aquela correria, vamos renovar, aquela coisa toda. Especulações de Palmeiras, eu falei com pessoas do Alan Franco e me negaram a informação de que o Palmeiras nunca procurou. A resposta foi, inclusive, uma resposta que eu ouvi do Palmeiras, de que não precisa de zagueiro. O Palmeiras tem 5 zagueiros, não haveria necessidade de querer furar o olho de um rival. Então, assim, começou uma discussão. E aí o São Paulo chamou os empresários e falou, beleza, vamos fazer uma negociação a parte dessa questão do que está sendo, do que o São Paulo deve, e vamos fazer uma proposta separada da renovação. Beleza. A negociação já está correndo por fora na questão dos empresários. A relação dos empresários com a diretoria, com o Belmonte, com o Rui Costa, com o Nelson Ferreira, é muito boa. A relação deles é muito boa. E está acontecendo. Não vai ser esse o problema. Já foi um problema meio que superado. O São Paulo enviou a proposta. São 2 anos de contrato, aumento salarial, aumenta a luva, e o Alan Franco achou ok. Uma boa proposta, tal. E estão discutindo agora os moldes desse contrato. Puxa um pouquinho dali do salário, puxa um pouquinho ali da multa, puxa não sei o que dali e tal. Vai chegar a uma renovação. As partes estão otimistas de que essa renovação vai chegar. E aí, quando que isso vai acontecer? Me disseram que no máximo em 2 semanas. Por quê? 2 semanas já é o período em que ele pode assinar o pré-contrato. Então, o São Paulo não quer que ele entre no período de assinar pré-contrato, porque quando entra o período de assinar o pré-contrato, liga alerta em vários clubes. Sim. Porque os clubes já sabem. São Paulo fica vulnerável. Fica, e aí começa a ligar e clubes oferecem mundos e fundos, e o cara fala assim, quer saber, vou assinar. Então assim, é clube de fora, é clube argentino, é clube árabe, é não sei o quê, é MLS. Aí quando você vê que você tem que competir com moeda de fora, aí babou. E aí o São Paulo não quer isso. Então o São Paulo entende que o jogador está feliz aqui, gosta do clube, os empresários têm boa relação. Então a tendência é que em 2 semanas isso se resolva. Tá correndo aí, tem que se encaixar nessas 2 semanas. Tá fechado? Tá sacramentado? Não tá. Mas a tendência é acontecer. Hora de falar sobre o São Paulo para esclarecer se existe alguma proposta ou possibilidade de saída de André Silva, o centroavante do tricolor que virou titular, especialmente depois da lesão do Caleri. Essa especulação surge no início dessa semana e causa preocupação nos São Paulinos. A notícia dava conta de que um time dos Emirados Árabes Unidos já havia aberto conversas e feito uma baita proposta para o André Silva. Conversei com o presidente Júlio Casares, que respondeu, abre aspas, não teve nenhuma oferta ou sondagem. Isso é muita invenção, fecha aspas. André Silva, que na atual temporada soma 31 jogos, 11 gols e 3 assistências, havia sido comprado por 3,5 milhões de euros. E nesse momento vai disputar a condição de titular com o Juan de Neno, contratado por empréstimo, ou melhor, ele rescindiu o contrato no Cruzeiro para assinar até dezembro com o tricolor. Rian Francisco vai correr por fora, não se descarta inclusive a possibilidade de o Rian ser utilizado como um segundo atacante para que não tenha que ficar disputando nos embates corpo a corpo com os zagueiros adversários. É o seguinte, a história do Juan Tressoldi, até ontem, né, inclusive gravamos vídeo aqui, trouxemos as informações, mostramos todos os lados dessa história. O Crespo foi apresentado e o Crespo vai utilizar um São Paulo com 3 zagueiros, né, nesse início de trabalho. E o São Paulo entendia que poderia dar uma última cartada. E ontem à noite começou a fazer um trabalho ali de bastidor, com o staff do jogador e tal, aquela coisa toda. Hoje pela manhã, o
trabalho já começou a ser feito de maneira mais assim forte ali, conversando com o Sassuolo, e aí a tentativa é fazer com que o Sassuolo amoleça nessa situação, né, consiga dobrar o Sassuolo e o Sassuolo consiga reemprestar o Juan, que está machucado, que, né, provavelmente vai passar por cirurgia, e aí você reempresta o jogador, recupera o jogador, e aí você tem mais uma temporada, e aí você coloca uma meta mais baixa e tal, aquela coisa toda, vira uma obrigação de compra e você, em 2026, efetua esse pagamento. Um novo modelo, né, e o São Paulo tenta esse novo modelo, ainda está um pouco reservado esse novo modelo que o São Paulo está tentando com o Sassuolo, e a tendência, não, ou pelo menos o São Paulo trata isso internamente como uma cartada que pode acontecer, de conseguir a manutenção do jogador por mais uma temporada, e aí sim seria em definitivo. O que conta também muito nessa negociação é a vontade do jogador, né? Como a gente vinha falando, o Juan queria muito ficar no São Paulo, e isso conta muito. Então, assim, a expectativa é de um desfecho ainda hoje, e esse desfecho pode ser positivo para a permanência do Juan Tersold. Então, assim, o São Paulo que tem o Sabino, tem o Arboleda, tem o Alan Franco, uma situação que precisa ser resolvida do Alan Franco, né? E tem o Ferrarese, que é um jogador que é zagueiro, né? Temos que lembrar que o Ferrarese é zagueiro, né? Então, assim, aí o Juan seria esse quinto zagueiro, e aí quando você joga com 3, tem que ter 2 ali de sobra, quando você tem cartão, lesão, aquela coisa toda. Lembrando que o jogador ainda precisa se recuperar de uma lesão que ele tem no joelho, que o tirou, inclusive, dos últimos jogos, no final aí, antes da parada para esse Mundial de Clubes. Então, o São Paulo tenta, o São Paulo quer a permanência do jogador, o jogador quer permanecer, claro, ainda falta convencer o Sassuolo. Essa é a última cartada que o São Paulo dá, ainda hoje, para ver se consegue a permanência do jogador. O Crespo se apresentou ao São Paulo, deu lá a entrevista, se emocionou e tudo mais. É para animar? Ele tá animado. Ele tá animado. Ele, na verdade, né, Tiro, ele foi apresentado, a gente mostrou até uns trechinhos da entrevista de apresentação no Morumbi, que está aqui atrás de você, mas ele ficou mais animado depois de voltar ao seu treinamento da Barra Funda, que ele não tinha visto ainda desde que tinha saído, né? E aí o centro de treinamento, onde ele vai trabalhar, né? Ele nunca viu o Morumbi cheio, é verdade também, né? Com público. Mas o dia a dia de trabalho dele é no CT da Barra Funda. E o que ele tinha deixado lá atrás melhorou consideravelmente em termos de estrutura, tudo mais, essas coisas todas, aparelhagem, tal. Tem uma questão das novidades da comissão técnica dele, sobretudo na área da preparação física. Eu acho que isso vai ser importante para a gente dimensionar se as questões físicas, médicas do São Paulo continuarão as mesmas, se elas vão melhorar ou se elas vão piorar, né? É um departamento médico, ou um departamento físico novo, né? A preparação física nova. E já tem alguns jogadores, ele encontrou alguns jogadores lá no centro de treinamento que estão, que cortaram essas férias, folgas, porque estavam machucados e estão num processo de retorno, né? Hoje ele já observou, hoje já estão treinando normalmente com o Sub-20 alguns jogadores que estavam machucados. O Marcos Antônio, o Oscar, o Dineno, que chegou depois, né? E alguns outros ainda no processo de recuperação, como o Lucas, o Ferreirinha, o Luiz Gustavo, que a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Então, o Crespo, por causa da embolia pulmonar, né? Mas já começou, de fato, a trabalhar desde ontem. E estava aí sendo apresentado pelo presidente Júlio Casares, contrato até o final de 2026 e tudo mais. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o zagueiro Juan não deve permanecer no tricolor, segundo alguns comentaristas. Mas segundo o GE, o São Paulo ainda conversa com o Sassuolo para a permanência do zagueiro. Na minha visão, né, galera, é muito importante a permanência do zagueiro Juan, já que muito possivelmente, né, o Crespo deve jogar com 3 zagueiros, pelo menos nesse início, né, de trabalho. Até porque o São Paulo vai ter jogos difíceis fora de casa depois dessa parada para o Mundial de Clubes. Pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians e fora de casa contra o Juventude. Pela Copa do Brasil, enfrenta o Atlético Paranaense pelas oitavas de final e pela Libertadores,
também pelas oitavas de final, enfrenta o Atlético Nacional. Então vamos ver se o São Paulo consegue manter, né, o zagueiro Juan. Se não conseguir, é muito importante ir ao mercado atrás de um zagueiro, né, galera? Mas na minha opinião, faz muito bem o São Paulo em tentar estender o empréstimo, não comprar o zagueiro. Até porque o tricolor atravessa uma grave crise financeira e não faz muito sentido pagar quase 30 milhões de reais por um zagueiro. Até porque o tricolor já conta com Alan Franco, com Ferrarese, com Sabino e com Arboleda. E pode pegar mais um zagueiro da base, né, galera? Se não conseguir trazer outro para o lugar do Juan, se ele não permanecer, né? Então vamos ver agora se o Crespo aproveita essa parada para o Mundial de Clubes e faça o São Paulo voltar melhor, né, galera? Veja alguns comentaristas falando que o tricolor trocou 6 por meia dúzia, que o Crespo não deve mudar muito o São Paulo, mas aí eu respondo, né, galera? Se ele fazer o simples, colocar lateral de lateral, zagueiro de zagueiro, atacante de atacante, já está excelente. Até porque o Zubeldia vivia dobrando lateral direito com Cédric Ferrarese e lateral esquerdo com Enzo Dias e o Wendel. Então o tricolor era sim um time muito bagunçado. Uma desculpa de alguns comentaristas é que o tricolor tem um elenco muito fraco, muito limitado, que não sei o quê. Mas aí a gente vê a tabela do campeonato que mostra o Ceará, o Vasco da Gama, até o Mirassol à frente do São Paulo. Então será que esses times têm mais elenco do que o tricolor? Outra coisa, né, galera? O São Paulo não tem Lucas Moura, Oscar e Caleri, por isso não está muito bem no Campeonato Brasileiro. Mas eu repito aqui novamente, venho falando sempre aqui nos últimos vídeos. Mesmo com esses jogadores no Campeonato Paulista, o São Paulo não venceu em casa a Inter de Limeira, o Velo Clube e perdeu para a Ponte Preta. Então não é garantia de nada, né, com a volta desses jogadores. O Lucas Moura e o Oscar, se ficasse o Zubeldia, se o São Paulo ia mostrar evolução. Até porque já era um treinador que já estava há mais de um ano no comando do São Paulo e o time não mostrava evolução. Vamos ver agora com a chegada do Crespo, se alguns jovens como o Mike, o Rian Francisco, começam a jogar mais, né, galera? Até porque o tricolor já acertou a venda do meia Matheus Alves por apenas 6 milhões de euros. E segundo o GE, o tricolor recusou uma proposta do Krasnodar pelo atacante Lucas Ferreira de 8 milhões de euros. Então o tricolor com essas vendas, né, galera, do lateral Ângelo, agora do meia Matheus Alves, já tinha vendido, né, no começo do ano o William Gomes, chegou à meta de mais de 155 milhões de reais. Então, para esse ano, o São Paulo só deve vender algum jogador se chegar uma boa proposta. Até porque o tricolor deve fechar nos próximos meses uma parceria com o empresário grego Evangelos Marinax, que deve investir na base do São Paulo mais de 600 milhões de reais. E o tricolor vai sim ter a melhor base do Brasil nos próximos anos. Vejo alguns comentaristas questionando essa futura parceria do São Paulo, mas na minha visão é sim um bom negócio. Até porque várias vendas que o São Paulo já faz não fica com quase toda a porcentagem, né, galera? O Beraldo, por exemplo, o tricolor vendeu e ficou com apenas 60%. Então o São Paulo vai triplicar suas vendas com essa futura parceria e vários jogadores da base vai atuar no profissional, né, galera? Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!